começo. Se vocês quiserem pipoca, eu posso oferecer para vocês. Vocês não vão poder comer, mas tá aqui, tá? Pronto, começou a gravar. Então vamos partir para a aula. Em fato, hoje essa é a aula número 2. Se você não assistiu a aula número 1, depois você volta lá, assiste a aula para você entender a sequência didática que o professor preparou, tá bom? A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos linguísticos, voltados, claro, para a língua estrangeira moderna, inglês. Para começar a aula, é importante que vocês possam conhecer isso. E aí eu vou ler para vocês o quadro aí. Para facilitar a transmissão da mensagem do texto de cada gênero, nós estudamos gêneros textuais na última aula, tá bom? Então, por isso que eu estou seguindo a sequência. Algumas ferramentas linguísticas são utilizadas no que diz respeito à organização do texto para garantir coerência e coesão. Vocês sabem o que é coerência e coesão, meninas? Laura sabe, perfeito. Só a Laura que sabe, as outras não sabem? Camille sabe, perfeito. Laura e Rayane, vocês não sabem o que é coerência? Ah, Yasmin. A Rayane eu sei que sabe. Estou perguntando só por prática, tá, Rayane? Nessa sessão, nós encontraremos em polissemia, expressões idiomáticas e ordem das palavras. Então, a gente vai começar já com a polissemia de cara. E começando com a polissemia, vocês vão ver que lá no formulário de vocês, nós temos a atividade número 1. Opa, porta. E na atividade número 1 está escrito assim. Em inglês, a palavra curse, por exemplo, pode ter mais de um significado. No entanto, o contexto costuma limitar a quantidade de significados, para que não haja problemas de comunicação. Use um dicionário para encontrar pelo menos 3 significados diferentes para a palavra curse. E aí vocês vão lá no formulário e colocam 3 significados da palavra curse que vocês encontrarem, ok? Vou dar uns 2 minutinhos, um minutinho para vocês fazerem. E depois disso vocês colocam aqui no chat que vocês finalizaram. E eu trago alguns que eu encontrei aqui também, tá bom? Para a gente fazer a socialização dos significados diferentes da palavra curse. Ah, eu nem perguntei, todas vocês estão usando só o celular, computador, como é que tá as coisas aí? Para ver, porque de vez em quando a Rayane me conhece, eu sou um pouco acelerado, só para me saber como que vocês estão, tá bom? Ah, beleza, Camille. Estão todas, quer dizer, a maioria no celular? Perfeito, sem medo de ser feliz. Pode procurar, tranquilo. Eu coloquei aí alguns significados que eu, olhando aqui na internet, peguei num tradutor e trouxe aqui para vocês, tá bom? Um dos significados da palavra curse, que eu encontrei, é o primeiro aqui que eu coloquei, uma série de aulas em um tema. Aí eu coloquei ali como exemplo, an English course, um curso de inglês, umas aulas de inglês, uma sequência de aulas de inglês. Então é um course, alright?
um outro significado que nós temos é rota ou rumo de um avião ou navio, ou de rio, ou na estrada. The course of the river. Então, o curso do rio. Um outro significado, um dos pratos de uma refeição, como entrada, o prato principal e a sobremesa. Aí nós temos um exemplo ali, a three-course meal, que, tecnicamente, é um prato de entrada, tá bom? A Laura está pelo computador, beleza? E uma última que eu encontrei aqui foi forma como eventos e acontecimentos se desenvolvem. The course of history, o curso da história. Então, assim como em português, nós temos uma palavra que tem vários significados, que significa muitas coisas, né? Tem a manga fruta, a manga da camiseta. Em inglês, essas palavras também elas têm alguns outros significados. Acredito eu que até muito mais do que em português, porque uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos, seja na escola pública ou seja na escola particular, é que o inglês é uma língua muito preguiçosa. Então, uma palavra às vezes tem um monte de significados, o que acaba ajudando vocês a fazer a associação das coisas. Aí é necessário que vocês tenham o quê? Um conhecimento gramatical, um conhecimento linguístico das palavras para que vocês possam, enfim, descobrir ou desvendar o significado dela no determinado contexto. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Tô falando devagar, tô correndo, ou tá tranquilo para vocês? Tá tranquilo, senhor. Beleza. Então, a primeira questão lá já foi respondida, então agora nós vamos partir para o próximo. E aqui nós temos uma segunda atividade. Leia os cartoons abaixo e identifique em cada um deles a palavra polissêmica que está sendo usada como um jogo. Poli é de múltiplos, lembra? Nós temos lá o poli. Poli quer dizer mais de um. Então, no sentido polissêmico da coisa, a palavra ela tem vários sentidos, tá bom? Que está sendo usada como um jogo, brincando com seus significados. Os dois significados de cada palavra. E os dois significados de cada palavra. Então, nós vamos olhar aqui. Nós temos duas tirinhas bem bacanas. E aí, eu quero que vocês desvendem quais são as palavras polissêmicas que nós temos aí, tá bom? No primeiro quadrinho, vocês entendem bem inglês ou gostariam de tradução? Acho que entendo, dentro do possível. Então, vamos embora. Vocês podem ir lá no formulário responder a questão 2, que está escrito assim: leia os cartoons abaixo e identifique cada um deles a palavra polissêmica que está sendo usada como um jogo, brincando com os seus significados e os dois significados de cada palavra. Alright? Como vocês já falaram que vocês entendem um pouquinho, entendem de inglês, eu vou deixar com que vocês identifiquem essas palavras polissêmicas, no sentido que ela está sendo usada como brincadeira nas charges, tá bom? He assaulted you with popcorn. It was loaded with trans fat. How late do you expect it to be working? Late. 7 to 72 years old. I missed. Pronto, a Laura já acabou.
Meninas, vocês já também terminaram? Vamos só dar um tempinho para elas, Laura, porque como elas estão no celular, até entrar no aplicativo, entrar no outro, vir para cá, vir para lá, demora um pouquinho mesmo, tá bom? Até o final da aula eu consigo decorar essa música todinha. Eu postei esse material da aula 1 lá no Google Sala de Aula, vocês lembram? Se eu postei o material da aula 1 lá no Google Sala? Eu acho que não, né? Tem que postar. Se eu não tiver postado, eu vou ter que postar. Eu posto esse e o material da aula passada, para vocês terem a sequência. Porque eu sei que o formulário está lá já, mas não sei dizer se o PowerPoint eu mandei para lá. Ah, então pode deixar que eu posto, Laura. Assim que acabar essa aula aqui, eu já mando o PowerPoint da aula 1 para lá. E já posto esse PowerPoint da aula 2 também. Sem medo de ser feliz, sem crise. O Teams está aberto. Por que o Teams está aberto? Fecha o Teams. Abre o Teams. Ok. No primeiro quadrinho, meninas, qual foi a palavra ou a expressão polissêmica que vocês encontraram? Acho que lowered, que é tipo de carregar arma também e carregada de gordura trans e tal. Perfeito! Quando ele diz aqui, the popcorn was loaded. Esse loaded, que é no sentido de estar carregado. Digamos que eu queira dizer essa frase aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Presta atenção que eu vou postar ela aí para que vocês possam ver. Essa última frase que eu vou postar aqui, the gun was loaded. Eu estou falando ali que a arma ela está carregada. E na frase, quando o cara está sendo preso lá, o guarda apenas fala: the popcorn was loaded with trans fat. Na verdade, a pessoa que bateu lá no outro lá falou que a pipoca estava carregada de gordura trans. Então ele estava usando a expressão carregada no sentido polissêmico, querendo expressar, a pipoca está carregada de gordura trans e eu não quero ficar gordo, nesse sentido que ele quis expressar. Na segunda foto, na segunda charge, o que vocês encontraram?
Late, que ela tá falando sobre o horário, que horas que ele vai embora, e ele sobre a idade, até quando ele espera trabalhar. Perfeito, Laura. Então a frase é esta que eu acabei de postar aí para vocês. How late do you expect to be working? E aqui ela estava perguntando: você vai trabalhar até tarde? Você vai ficar trabalhando até tarde? No sentido de horário mesmo. Tanto que você, se você parar para analisar e olhar para a foto, ela não está em nenhum momento ali falando com questão de dias a ser trabalhados, até quando que ele ia trabalhar. É em questão de horário mesmo. Porque a expressão How late do you expect to be working significa até que horas você vai trabalhar. Tá bom? Só para a gente ter essa noção. Essa expressão, ela tem esse significado, mas aí o nosso senhorzinho ali, ele falou late, tarde, 7 to 7 to, que aí ele fala que ele vai trabalhar de 70 até os 72 anos de idade. Ele fez um pequeno drama pessoal aqui, mas nada que não seja solucionável. Right? Aqui eu tenho com vocês uma questão do Enem, que vai ser a nossa questão número 3 lá no formulário. E aí eu vou ler essa questão para vocês. Responda a questão abaixo e justifique sua escolha. Essa questão do Enem de 2015, esse Enem eu não cheguei a fazer, porque o último Enem que eu fiz foi em 2014, então esse eu não cheguei a fazer. Mas aqui, ó, na tira For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? E aí eu quero que vocês respondam para a gente saber a resposta, ok? Há duas mocinhas conversando. Não tenta ver pelo PowerPoint, não. Vai pelo formulário que fica melhor, viu? E aqui eu tenho as alternativas. As duas amigas divergem sobre a opinião de futebol. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Uma das amigas ignora o outono, ignora que o outono é a temporada do futebol. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Ou letra E, as duas amigas atribuem sentidos, diferentes à palavra season. Então, aí nessa questão, no caso, a palavra polissêmica vai ser a palavra season, ok? Wow, here's the season. Wow, what is it? The season that I hate. Come on, Annie, the kids are in school. They are in school. The livers are turning. I'm not talking about my autumn. I'm talking about football. Nossa, agora que eu vi, eu tô sem olho, cara. Que show. Eu arranquei meu próprio olho. Tô brincando. Conseguiram, meninas? Sim.
Ah, beleza. É que vocês têm que avisar, senão eu não sei, gente. Eu fico aqui esperando vocês falar se terminaram ou não, aí eu fico perdido, tá bom? Meninas, o que que vocês colocaram? Qual alternativa vocês colocaram como correta? Aê. Laura colocou? Aê. Aí. Também coloquei E. Camille colocou E, Rayane colocou E. Yasmin, você tá aí, Yasmin? Ela disse que sim. Sim que tá ou sim que terminou? Agora tô confuso. Ah, colocou E. Perdão, desculpe, Yasmin. Por que que não pode? Por que que vocês não erraram? Porque a E é a correta. Nós podemos eliminar rapidamente a questão a alternativa A, as duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Não, você já está ali vendo pelo contexto mesmo. Você olha aqui no terceiro quadrinho que ela está falando, ó, I'm not talking about autumn, done. Que ela não está falando sobre o outono, ela está querendo falar sobre o bendito do futebol. Uma das amigas desconsidera a preferência da outra, também não dá para. Só foi um pouquinho de dúvida que a pessoa poderia ter, mas vendo o contexto todinho da história, você não fica perdido. Uma das amigas ignora o outono, ignora que o outono é a temporada do futebol. Essa causaria um pouquinho de dúvida, sim. Se você não tem o hábito de ter muita leitura, então você ficaria um pouquinho com dúvidas, falar, nossa, ela está falando que ela odeia o outono, sei lá o quê. Então, pode até associar. A D, uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Aqui a D você também já pode descartar direto, porque essa aqui não faz sentido nenhum. Só que lembra daquele detalhe, se a pessoa ela não conhece muito de inglês, ela pode acabar se confundindo. Como eu percebi, vocês têm um nível legal, então vocês não se confundiram aí. Então, com polissemia, ela está tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Ficou alguma dúvida com relação às palavras polissêmicas? Ou posso continuar tranquilo aqui? Pode seguir? Beleza. Então vamos embora. Vamos agora para expressões idiomáticas, que também acabam deixando algumas pessoas um pouco confusas, mas vocês vão ver que não tem confusão nenhuma. Lá no nosso formulário, na questão número 4, temos o seguinte enunciado. Na tirinha embaixo, encontramos dois exemplos de expressões idiomáticas. Identifique-as e, usando o contexto e as imagens, traduza-os e procure expressões similares em língua portuguesa. Então, nós vamos encontrar quantas? Duas expressões idiomáticas. Expressão idiomática nada mais é do que aquelas frases costumeiras que nós costumamos dizer, tá bom? Como essa aula está sendo gravada, meninas, é bom, é interessante eu colocar, deixar postado aqui bonitinho para vocês, para o pessoal também ver esses comentários que eu faço aqui, tá bom? Então eu vou ler só para o pessoal estar ciente. É importante perceber que a expressão idiomática apresenta forma fixa, portanto, geralmente não pode ter a ordem das palavras ou forma de verbo alterada. Então, se você pegar uma expressão idiomática, ela não vai trocar de lugar, ela vai ter sempre o seu determinado local, que nem, por exemplo, sujeito, verbo e o resto da frase. Então, ele não muda disso. Sempre uma coisa fixa, tá bom? Lu, tá no banheiro?
Enche por água, papai, por favor. Muito obrigado. Devagar, não corre não pra você não cair. Obrigado, meu amor. Tá desenhando o que dessa vez? Não sei. Mas enquanto souber. Pronto, boa, Laura. Gente, se tiver ruim de preencher, de ficar digitando nos formulários, vocês me avisam que eu vou modificando a forma de preencher eles, tá bom? Nem que eu coloque lá as alternativas, só para você ir colocando a resposta, porque às vezes, quem está no celular até conseguir digitar direitinho, e quando você digita em inglês, o celular de vocês não está com o teclado, às vezes ele coloca a palavra errada, você quer colocar uma coisa, coloca outra, vocês me avisam, tá bom? Que é importante saber disso. Quando mais uma pessoa terminar, eu dou uma corrigida, tá, Laura? Camille. Então, quais são as duas expressões idiomáticas que vocês encontraram, meninas? Rise and Shine. Aí eu coloquei para raiou o dia. Não sei se eu achei uma melhor. Perfeito. The Early Birds Get the Worm. Deus ajuda quem cedo madruga. Perfeito. Então, ó, o Rise and Shine, como você falou, acorda, levanta, bora lá, desperta, vamos, vem, vem, vem. E The Early Birds Get the Worm. Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa, professor, mas não tem nada a ver com português. Não tem mesmo. Se você for traduzir ao pé da letra, cedo o pássaro levanta para se aquecer. Nada a ver, né? Então, não tenta traduzir provérbio do português para o inglês, que não vai dar certo, tá? São poucos que dão certo. Então, não se matem tentando, eu vou traduzir cavalo dado Senhor dos Dentes. Você não vai conseguir fazer isso em inglês, tá bom? Horse give me don't look the eyes. Ou don't look the fifths. Não, não faz isso, não dá certo, fica feio. Eles vão olhar para você assim, tipo, a gente tem a nossa expressão idiomática é diferente. Então, você pode até explicar para eles o que você está querendo dizer, mas eles vão ficar olhando assim, vão, tipo... E outra, o nosso foco é o Enem, então, sem comentários. Uma estratégia para o exame, então eu vou até comentar com você sobre isso. Não há necessidade de se preocupar em conhecer todas as expressões idiomáticas. O importante é conseguir identificá-las. Uma vez feito isso, basta usar o contexto e os elementos não textuais para compreender a expressão como uma unidade de significado. E como que eu posso entender, buscar o contexto? Eu mandei para vocês a chargezinha do Calvin, e aí vocês puderam ver pelo contexto ali. A mãe dele apareceu, ele estava deitado, toda contente, feliz, ele lá, tipo... Aí, de repente, ela coloca aquela grande frase para ele. Você pode até não saber o que a frase significa, mas pelo resto que ele fala ali, ele fala lá no finalzinho, big incentive. Aí você pensa no big, grande, incentive. Parece com português incentivo, então, nossa, grande incentivo. Então, realmente ele não estava querendo acordar, porque ele já estava ali no segundo quadrinho todo, por que eu tenho que levantar? E ela fala, the early bird gets the worm. Que aí deixa a pessoa mais animada do que tudo. Alright? Então, move on. Aqui eu trouxe para vocês um trecho de uma música, e essa música chama-se Somewhere Only We Know, que ela foi composta e gravada pela banda de rock britânica Can. Nela, nós podemos encontrar um exemplo de expressão idiomática. Eu quero que vocês identifiquem ela e usem o contexto para explicar, ok? Mas no caso aqui, a princípio, eu só quero que vocês encontrem essa expressão idiomática. Podem ir lá, meninas.
Somewhere only we know. I walk across the empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and made me complete. Nossa, aqui. Qual é o nome dessa música? Música Somewhere Only We Know. Algum lugar onde nós conhecemos. Apenas algum lugar onde nos conhecemos. Nossa. Letra bonita. Gostei dessa música, apesar de não ter ouvido ela ainda. Eu gostei da letra. Boa, Camille. Quando mais uma terminar, aí a gente começa a correção. Desculpa, boca pra caramba, esse negócio de salgado. Cheio de sal, ai. Boa, Yasmin. Inácio. É Inácio que fala ou é Ignácio mesmo? Yasmin, me ajuda aí. Digam para mim qual foi a resposta que vocês colocaram. Eu coloquei da segunda linha, quando ele fala que conhece o lugar com uma palma da mão dele. Perfeito! Muito bom. Alguém colocou alguma coisa diferente? Ah, nasce com gemudo. Beleza, obrigado, Yasmin. Alguém colocou com uma forma diferente? Coloquei o mesmo que a Camille. Perfeito, coloquei isso aí também. E eu vou deixar aqui a resposta também. Like the back of my hand. Notem uma coisa bem interessante, aí eu vou entrar aqui com vocês. Dá pra você ir, filho? Isso, perfeito. Notem que... não veio, não. Tá, meio marca-texto mesmo. Não sou o melhor desenhista do mundo. A expressão like the back of my hand, ela sempre vai vir depois do verbo know. Aqui no caso tá verbo knew, só porque o knew ele tá aí porque ele tá no passado, tá bom? Mas essa expressão, ela sempre vai vir e vocês vão perceber quando aparecer a palavra know ou knew, só para você saber. I knew the pathway like the back of my hand. Eu conheci o caminho com uma palma da minha mão. Então a expressão like the back of my hand vai vir sempre depois do verbo know. No caso aqui, knew, porque a frase está no passado, tá bom? Uma dica de estudo muito importante: busque letras de músicas, poemas, tirinhas e cartoons que contenham expressões idiomáticas. Aí você digita lá no Google, música, tirinha, poema com expressão idiomática. Ou você pode usar o termo idiom, caso a sua busca seja feita em inglês. E aí você coloca lá, músicas com idioms. E aí vai vir uma sequência assim muito grande. Bruno Mars usa muitos idioms. E aí vocês podem, se vocês gostam de Bruno Mars, ele tem muitos idioms. Alguns cantores do passado e do presente também. A maioria do presente tem muito também, viu? E ajuda demais. E aí você pode ir lá ouvindo, curtindo e pegando todos os idioms ou as expressões idiomáticas para que você possa aumentar ainda mais o seu vocabulário linguístico. Expressões idiomáticas, beleza? Posso prosseguir?
Ok, bora lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre ordem das palavras. Existe uma coisa, tanto em inglês quanto em português, ou seja, em qualquer língua, que significa licença poética. Vocês sabem me dizer o que é uma licença poética? Quiserem abrir o áudio para falar também, fica tranquila, viu? O que é essa expressão chamada de licença poética? É tipo, não sei explicar bem, mas é o autor da poesia, da coisa, do texto, tem essa passagem. Ele quer dizer alguma coisa ali que nem sempre é o que é, ele tem essa liberdade de brincar com o texto. Isso, ele tem essa liberdade de brincar com o texto, ele pode mudar a ordem das palavras. Perfeito. Ah, a palavra é assim, ele coloca de uma outra forma, ele come letra, ele faz um monte de coisa. Perfeito, Laura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da ordem das palavras. Em poemas e letras de música, muitas vezes a ordem das palavras pode ser alterada com a finalidade de dar ênfase. E depois, quando eu mandar para vocês, eu vou separar isso aqui, tá? Porque tá dedar, e é separado, dedar. ênfase. Causar um efeito determinado ou mesmo facilitar e possibilitar o ritmo e a rima. Observe esse fenômeno nos trechos dos poemas abaixo. Dos poemas abaixo. São dois poemas. Duas partes do poema. Identifique onde podemos encontrar exemplos de ordem de palavras não usual e sublinhos. Só que vocês não vão fazer essa parte de sublinhar lá no formulário. Vocês vão escolher duas frases, e eu já estou dando uma dica para vocês, que tem duas frases que elas estão fora do contexto. Se você fosse escrever de uma forma normal, elas estariam erradas. Procura lá para nós, por gentileza. Eu não quero. Podem olhar com cuidado, sem medo de ser feliz. Se errar é normal, nós estamos aqui para aprender mesmo, tá bom? Assim que vocês terminarem, vocês postam aqui no chat qual foi a resposta de vocês, tá bom?
Mostra para mim quem fez e quem não fez. Professor, vou precisar sair agora, tudo bem? Ah, beleza, Rayane, pode ir lá, fica tranquila. De nada. Perfeito, Laura. Muito bom. O Black, ele não está no lugar certo. E o 10,000 também não está no lugar certo. E o I também não está no lugar certo, né? Vamos ser sinceros também, né? Camille e Yasmin, deu certo aí? Deu sim, senhor. Mesma resposta? No primeiro poema, sim. No segundo, que eu não tava conseguindo encontrar direito, mas agora já tá tudo certo. Beleza. Só vou colocar a minha resposta aí para dizer que eu coloquei, tá? Porque já estava digitado, só estava esperando vocês terminarem de fazer. Então, a palavra black my the clouds about. A palavra black, que está aqui, ele está usando o cantor, o poeta, ele está usando o black ali na frente para enfatizar. Black may be the clouds about you. Então ele está querendo dizer que pode ser que tenha nuvens negras sobre você, mas só que ele colocou o black ali para mostrar assim, ó, tá vendo? É isso. E na frase que a Laura postou para nós, do 10,000 say I at a glance, onde nós podemos ver o 10,000, ele não tinha que estar ali. Quem tinha que estar ali era o I. Porque antes do verbo, eu tenho que colocar o pronome pessoal. Depois do verbo, eu coloco um outro tipo de pronome pessoal, mas é o pronome pessoal, no caso, objeto. Esse aqui é o caso sujeito. Então, é I love, por exemplo, a frase I love you, eu amo você. Quando eu quero dizer que eu amo ela, por exemplo, eu vou dizer, eu amo minha esposa. Eu vou dizer I love my wife. Mas aí, digamos que eu não quero falar que é minha esposa, eu quero falar que eu amo ela. Eu vou falar I love her. Porque antes do verbo eu uso she, e depois do verbo eu uso o her, que é o ela, depois do verbo. Ok? Por isso que aqui nós temos essa pequena licença poética. Tá bom? Ficou claro? Como lição de casa, meninas, e aí eu não deixei essas questões como obrigatórias, a 7, a 8 e a 9 eu não deixei elas obrigatórias. Então, se vocês não quiserem fazer, fiquem à vontade para não fazer. Mas se quiser fazer, é legal para que você possa aumentar o seu conhecimento. Qual é o efeito causado pela inversão da ordem das palavras nesse poema? Como nós conversamos, foi para dar ênfase no black e no 10,000, ok? O poema do americano Edgar Albert West é conhecido por ser usado em cerimônias de graduação. Então, pode ser, se vocês estão no terceiro ano do médio, já pega esse poema aí, dá uma estudadinha nele para vocês darem o discurso online das turmas de vocês, tá? Eu acredito que a gente não vai voltar tão cedo. Leia-o novamente e comente essa escolha com seus colegas. O seu colega, no caso, vai ser eu, porque eu vou ler todas as respostas, tá bom? William Wordsworth, poeta romântico inglês que viveu entre os séculos... Não lembro disso aqui, professor de história que vai ajudar você e vai ajudar eu. Acho que é 18 e 19. Escreveu, entre outros temas, sobre a natureza. No poema I Wander Lonely as a Cloud, ele escreveu um elemento da natureza. Leia o trecho da página anterior, ou seja, do texto anterior, novamente, e descubra que elemento ele descreve. E depois você justifica a resposta.
Como eu falei, essa questão não é obrigatória vocês fazerem lá no formulário, mas é só para aumentar o conhecimento de vocês. Se vocês fizerem, vai ser ótimo para vocês. E agora eu vou trabalhar com vocês uma nova questão do Enem voltada para a questão de nós vemos essa ordem das palavras ao contrário. Nessa questão do Enem, só não coloquei o ano, mas fica tranquilo que lá no formulário deve ter o ano. Deixa eu dar uma olhadinha se eu coloquei o ano no formulário. Coloquei. Enem 2015. Opa, volta aqui. Foi apresentado um poema em que podemos identificar alterações na ordem das palavras. Resolva a questão identificando as palavras-chave no texto e as escreva. Então, aqui, ó, produções artístico-cultural revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a... Então, vamos lá. My brother, the star. My sister, the earth. My father is the sun. My sister, the moon. To my life give beauty. To my body give strength. To my corn give goodness. To my house give peace. To my spirit give the truth. To my elders give wisdom. Então ele está sempre falando meu pai, isso, minha mãe, isso, e depois ele fala de algumas coisas que dão determinados prazeres para ele. E aí nós temos aqui a transmissão de hábitos alimentares entre as gerações, a dependência da sabedoria de seus ancestrais, a representação do corpo e seus rituais, D, a importância dos elementos da natureza, ou E, a preservação da estrutura familiar. Então, do que será que esse texto aqui ele está falando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. E aí vocês só me avisam qual letra que vocês colocaram depois, para mim não ficar perdido aqui esperando vocês fazerem, por favor. Opa, D, perfeito, vocês foram, assim, sensacionais. Aqui, vocês conseguem identificar com o teacher quais são as palavras-chave? Aí eu vou pedir para vocês falarem, que ia ser interessante vocês falarem para mim poder não ter que voltar no chat para ver o que vocês estão falando, tá bom? Só vocês falarem para mim ajuda muito. Sun. Sun, very good. Opa, cadê? Volta. Então nós temos aqui a palavra-chave sun. Qual é a outra palavra-chave que nós temos? Oi? Ah, não, eu confundi a palavra. Não, mas pode falar. Aqui da mesma linha do sun tem My Sister the Moon. Moon, very good. Mais duas. Olá, sun e man, queira ou não queira, são elementos da natureza, porque elas ajudam a natureza de uma determinada forma, certo? Farmer. Ó, pensa no sol e na lua, que estão lá em cima. Tem mais alguma coisa que fica lá em cima? A Laura falou Star, sir. Acho que Star, você não ouviu very ela. good. E the last one, the earth. Então aqui nós temos as palavras-chave que falam da importância dos elementos da natureza. Ai, teacher, mas estrela, sol e lua não faz parte da natureza não, mas a Terra está aqui. E a Terra recebe desses elementos, recebe desses seres, luz e calor para que possa fazer com que toda a Terra tenha uma boa questão da natureza. Alright? E aí, nós vamos começar a fazer as nossas famosas eliminações. Por que eu não posso usar a letra A? Transmissão de hábitos alimentares entre gerações.
não faz sentido você colocar e nem ter dúvida com relação a isso. E nem a C, representação do corpo em seus rituais, aqui em nenhum momento está falando de corpo. Então, a A e a C você já elimina assim, ó, de uma forma assim bem fácil. A E, preservação da estrutura familiar, você pode até ficar com um pouco de dúvida, mas aí na dúvida você tem que olhar o enunciado da questão e você consegue entender. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena americana e a importância dos elementos da natureza, porque ele fala, my brother the star, meu irmão a estrela, my mother the earth, minha mãe terra, my father the sun, meu pai sol, my sister the moon, minha irmã lua. Então, são elementos da natureza. Alright? E também não pode ser a letra B, porque está falando dependência da natureza de seus ancestrais. Dá uma confundida assim por causa disso aqui, ó. To my elders give wisdom. Que ele fala ali que para os meus irmãos eu dou a sabedoria. E até dá essa confundida se você não entender o que significa esse to. Esse tozinho aqui, ele significa para. Ok? Se a pessoa, nossa, my spirit give the truth, to my brothers give the wisdom. Tá, para meus irmãos, ele pode entender dos meus irmãos, eu ganho ou eu recebo sabedoria. Então, não tem como ser essa daí, porque nós entendemos muito bem de língua inglesa. Meninas, para que nós possamos fazer o fechamento desse tema interessante que nós trabalhamos hoje de aspectos linguísticos, vamos fazer só um resumão. O que é polissemia? Palavras polissêmicas são aquelas que possuem mais de um significado. Geralmente elas são usadas em cartoons e tirinhas para criar efeitos de humor na crítica de situações cotidianas. Um resuminho aqui básico para vocês de expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas são expressões coloquiais, cujo significado não pode ser obtido apenas juntando as palavras que as compõem. Então, é um conjunto de expressões que vão nos ajudar. E são expressões coloquiais, cujo significado não pode ser obtido apenas juntando as palavras, ok? E, por último, a ordem das palavras, que é bem importante. A alteração da ordem direta das palavras é utilizada principalmente em poesias e letras de músicas. Principalmente. Então, vocês vão ver que nas questões do Enem, nós vamos trabalhar mais para frente essas questões. Eu vou colocar muito em letras de música e poesia, para dar ênfase a palavras e expressões importantes. Ficou alguma dúvida aqui, meninas? Não? Beleza. Então, see you in the next class. Nesse caso aqui eu não posso falar guys, porque não tem os meninos aqui, então eu vou falar see you next class, ladies. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham curtido, tenham visto esse jeito meio dá a mão, quer dizer, dá a comida e vocês comem, vão fazendo lá e vão descobrindo as coisas depois de ter uma pequena explicação. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido e vejo vocês na próxima semana, tudo bem? Tchau, professor. Tchau. Bom final de semana. Até semana que vem.